Salve minha tropa, Dofi, Drake, na voz. Como sempre falo pra vocês, não leve a sério aquilo que eu falo, porque é somente as minhas opiniões e os meus pensamentos e nada mais. Rapaziada, infelizmente, esse ano é um ano de eleição, né? Cara, eu falo infelizmente porque eu sou uma pessoa que odeio eleição. E depois da ascensão do Bolsonaro, os anos de eleição têm sido uma coisa que realmente, para mim, não faz sentido. Infelizmente, os anos de eleição são os anos onde a gente tem criado muita rivalidade com pessoas que, sei lá, que a gente gostava, né? Quantas pessoas deixaram de conversar com familiares, com amigos, com pessoas que conviviam ali com elas, simplesmente por discordar ou por não ter a capacidade de aceitar a ideologia da outra pessoa, né? E eu entendo que isso, cara, é uma arma que os políticos usam para dividir a população brasileira, né? Então, hoje o brasileiro não tem a capacidade de conviver com uma pessoa que pensa ao contrário dele, né? E, infelizmente, as pessoas que agem dessa forma são as pessoas que não têm nenhum tipo de conhecimento. Porque quando você busca entender o outro lado, quando você busca entender a ideologia da outra pessoa, você tem capacidade de pensar, capacidade de analisar, e assim você consegue aceitar outra pessoa, conviver com a outra pessoa, né? Mas eu acredito que os políticos do Brasil, eles têm a cada dia, cada ano que passa, na verdade, né? Eles têm se esforçado para quê? Para dividir a população brasileira e para continuar nessa coisa ridícula que é os anos de eleição, né? Então, os anos de eleição é como se fosse uma luta, né? Esquerda contra direita, e quem ganhar é o mais foda, quem perdeu é um lixo. E é isso, cara. E nada realmente que vai mudar o nosso país, né? A gente não vê nem direita nem esquerda propondo coisas que realmente vai mudar a situação do povo brasileiro, porque, cara, cada dia que passa, infelizmente, o povo brasileiro tem sofrido, né? A gente não tem segurança, a gente sai de casa com medo de ser roubado, com medo de ser assaltado, com medo de acontecer coisas ruins com a gente não pode comprar um carro, não pode comprar uma moto, a gente não pode comprar um celular porque pode vir um vagabundo e roubar a gente e ficar por isso, né? A gente não tem uma saúde adequada, por mais que o SUS, as pessoas batam no peito e falam que o SUS é isso, é aquilo. Cara, eu já trabalhei em hospital público e eu falo pra vocês, eu prefiro morrer, cara, eu prefiro morrer do que depender do SUS, porque realmente é uma coisa desumana. Então, educação também é uma coisa que a cada ano que passa tem piorado, as pessoas, a galera mais nova não sabe ler, não sabe escrever, não sabe expor os pensamentos, enfim. Infelizmente, o nosso país, a cada ano que passa, tem decaído, e eu vejo que isso é uma coisa que os políticos realmente querem. Os políticos não querem melhorar o nosso país. Porque, cara, quanto mais o brasileiro sofrer, quanto mais o brasileiro foi iletrado, quanto mais o brasileiro for pessoas que dependem de político, melhor para eles, porque a cada ano eles vão prometer coisas e a gente vai ficar dependente dos políticos, e quanto mais a gente ficar dependente, mais eles conseguem dominar, mais conseguem controlar a população, né? E eu vejo que esse é o grande objetivo dos políticos, sejam de direita ou de esquerda, é controlar a população. E, cara, infelizmente, o brasileiro não consegue enxergar isso, né? Eu acredito que se a gente tivesse a capacidade analítica, a capacidade de pensar, cara, a situação do nosso país seria muito melhor, porque a gente não ia partir para uma coisa pessoal com as outras pessoas, né? A gente, no caso, ia se unir contra os políticos, seja eles de esquerda, seja eles de direita. Então, eu vejo que é muito mais benéfico para os políticos a gente se matar entre nós, porque assim a gente nunca vai conseguir derrubar eles, cara. Porque o mal do Brasil são os políticos, né? Mas infelizmente, a população ainda não consegue enxergar isso, né? E, infelizmente, a cada ano que passa, a gente vai votando nos políticos errados, acreditando naquilo que
eles falam aquilo que eles prometem. No final, quem acaba se fudendo é a gente, né? Então eu vejo que a eleição no Brasil é muito mais questão de ego, muito mais questão de torcida. Então é muito deprimente os debates, né? Porque nunca são debates saudáveis, nunca são debates que realmente a gente vê que os caras têm uma proposta boa para melhorar o nosso país. Sempre o debate é muito mais questão ideológica, muito mais questão pessoal, coisas que não faz sentido ou que não tem nada a ver, né? Então, cara, muitas das vezes a política é para os políticos ficar postando ali edits, né, de onde ele está lacrando em cima do outro político. Cara, infelizmente virou uma bagunça a política no Brasil, né? E por o Brasil, para os políticos dominar a maioria da população brasileira, nunca o povo brasileiro vai ter a capacidade de se unir, como tem acontecido com vários países, né? O brasileiro não vai ter essa capacidade de se unir e se opor contra o governo, seja ele de esquerda, seja ele de direita, né? Infelizmente, o brasileiro prefere se fuder, ou prefere fuder o outro do que se ajuntar e fazer uma coisa que realmente vai melhorar o nosso país, né? É muito triste isso, mas é a realidade, né? Não tem como a gente negar isso, não tem como a gente fugir disso. Na verdade, tem como a gente fugir, né? A gente tem que meter o pé daqui do Brasil. As pessoas que estão enxergando isso estão saindo do país, né? As pessoas que têm condição, algumas pessoas ainda não conseguiram realizar isso, que é o meu caso. É uma coisa que eu desejo muito, é sair desse país. E em breve vou sair, porque infelizmente, cara, daqui a pouco vai ser muito difícil pra gente viver aqui, nesse lugar, né? Eu amo muito o Brasil, eu acredito que é um dos países mais bonitos que existe no mundo. Mas, infelizmente, do jeito que as coisas estão indo aqui, vai ser muito difícil viver nesse lugar daqui a uns anos, né? E, cara, é um livro que abriu muito a minha mente, assim, que, cara, eu li ele já vai fazer uns 2 meses, mas, assim, todo dia vem na minha mente, é o livro de 1984. E, cara, aquela história, quando eu lembro daquele livro, é muito real e tá acontecendo no nosso país, sabe? Então, eu vejo que as pessoas que pensam, as pessoas que não é dominada pelo governo, as pessoas que têm a sua liberdade de pensamento, a liberdade de expressão, elas vão acabar se fudendo e isso vai ser muito prejudicial pra gente, né? Porque eu me considero uma pessoa que tem, como eu sempre falo pra vocês, eu tenho uma liberdade na minha mente. Talvez eu não tenha liberdade geográfica, financeira, mas na minha mente eu tenho essa liberdade. Então, cara, cada dia que passa vai ser muito difícil a gente viver aqui. Daqui a pouco a gente vai ser obrigado a ter algum político, né? Se a gente falar que não gosta de política, as pessoas muitas das vezes vai acabar prejudicando a gente, né? Hoje já chama a gente de isentão, né? Mas daqui a uns anos o isentão não vai existir mais. Ou você tem que ser de direita ou de esquerda, senão você tá lascado. E, cara, infelizmente, essa é a situação do nosso país. Infelizmente, é a política do Brasil, né? Eu acho que talvez, talvez Deus, a única esperança que eu tenho é Deus. Talvez Deus levante algumas pessoas para se opor a isso e talvez esse país mude, mas eu acredito que Deus não tá preocupado muito com o Brasil, não. E é isso, galera. Tamo junto. Lembra? É somente as minhas opiniões, os meus pensamentos. E, cara, não idolatre político, não idolatre ideologia, não idolatre direita, não idolatre esquerda. Não deixe de falar com a sua família por causa do Bolsonaro, por causa do Lula. Cara, segue sua vida, entendeu? Política não vai mudar nada a sua vida. Política só vai trazer mais problema pra você, pra sua vida. E é isso. Tamo junto. Falou.